Levanta a mão se você já resolveu o problema no chute e só depois descobriu que uma mensagem no log falava exatamente o que era o problema. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CEO da OpenX, e seja bem-vindo ao 14º episódio da nossa série Como a OpenX faz para resolver problemas. Nesse episódio vamos te explicar que uma grande diferença entre o operador júnior e o engenheiro casca grossa é uma habilidade extremamente simples. É a capacidade de ler uma mensagem de erro e acreditar nela. Uma coisa que eu observo muito é que os operadores ignoram as mensagens de log, as mensagens de erro que aparecem nos protocolos, nas interfaces, todos os equipamentos de rede. Isso é o mais básico do básico. É uma coisa que eu tenho vontade de pegar esses meninos e tatuar no braço deles. Show log. Porque o equipamento de rede, ele não foi contaminado pela agenda woke. Ele não está emitindo uma opinião, ele está trazendo uma verdade. Ele está falando para você, olha, o protocolo caiu por causa disso. Não é opinião, é simplesmente a verdade. É como ele está trazendo um parâmetro que ele observou para o nosso conhecimento. E quando você ignora o log, você vai acabar fazendo as coisas na base do achômetro. Então você vai resetar a interface, resetar o protocolo, fazer uma série de ações que vai causar muitas vezes mais indisponibilidade, mais downtime, mais dor de cabeça. E você não vai agir diretamente na fonte do problema, porque o equipamento conta pra gente o que está acontecendo. E se a gente ignora, nós vamos tentar de várias outras formas, fazer aquele trabalho de detetive de tentar achar o motivo daquele problema estar acontecendo. Sendo que muitas vezes é muito mais fácil do que fazer todo esse trabalho. Vamos pegar um caso, por exemplo, que eu já vi acontecer várias vezes. A sessão BGP caiu. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e troca a interface, troca o cordão óptico, mexe no MTU, troca o endereço IP, troca qualquer avelã, faz aquele tanto de coisa, mas ele não parou em momento nenhum para ver o porquê que a sessão BGP caiu. Aí muitas vezes pode ser, por exemplo, a mensagem lá de Hold Timer Expired. Então aquela mensagem foi porque teve algum problema na rede naquele momento, seja porque caiu o transporte entre os dois pontos, seja porque, por exemplo, tinha alguma policy aplicada que afetou o tráfego e não deixou toda aquela comunicação BGP acontecer, pode ser realmente a questão do MTU, mas se você simplesmente só pega o sintoma e não vai atrás do exame, que é o registro do log que foi feito, você vai perder esses detalhes e vai acabar tratando várias coisas que não tem nada a ver com o problema que está acontecendo. Muitas vezes, os logs e as mensagens é o mais próximo da verdade que a gente vai chegar. Claro que vai ter alguns comandos de debug, por exemplo, que você vai poder rodar no equipamento, que vão te trazer muitas mais informações, etc. Mas, por um ser humano normal, as mensagens de log e as mensagens de erro vai ser o mais próximo que a gente tem. Vão ter problemas que realmente vão ter que ser necessários o auxílio do fabricante, que vai dar alguns comandos obscuros, alguns comandos de debug para obter mais informações, mas ainda assim, veja que o processo que o engenheiro lá da Juniper, da Huawei, da Cisco está fazendo é usar comandos para coletar mais logs, vão ter logs mais detalhados, que a gente chama de logs mais verbose, vai ter mais detalhes para ele conseguir realmente achar e correlacionar todas aquelas informações com o problema que você está vivenciando. Então, quando o equipamento fala BGP Hold Timer Expired, ele não está sugerindo, ele está afirmando, assuma que aquilo é verdade. Que muitas vezes a gente tem a tendência de desconfiar das coisas. Mas será que é isso mesmo? Não. Se está escrito lá no equipamento que foi isso, foi exatamente isso que aconteceu. Aí a gente tem que buscar os motivos daquilo ter acontecido, mas já vai te poupar uma série de outros problemas, de outras hipóteses que não são relacionadas. Voltando nesse assunto do BGP, por exemplo. Imagine que a mensagem de erro foi a SPF inválido. Vai adiantar olhar o MTU? Não, porque o MTU ser diferente do que é o esperado, ele não vai causar um problema na formatação do ASPF dentro da mensagem do BGP. Então, se você olha o log, você já vai eliminar uma série de hipóteses que não tem nada a ver com o problema que está acontecendo. E quais são os componentes de uma mensagem de log? Ele tem alguns componentes, que é, por exemplo, a hora que aquilo aconteceu, a severidade, né? Se aquele é uma mensagem informativa, se é uma mensagem de erro, se é uma mensagem crítica, e a mensagem de erro propriamente dita. Então você pode, por exemplo, pegar essas mensagens e tratar elas de maneiras diferentes de acordo com a severidade. Por exemplo, aqui na nossa rede, nos nossos sistemas de monitoramento, a gente coleta todas as mensagens possíveis, mas eu não vou gerar, por exemplo, um alerta para chegar no meu celular de uma mensagem que é simplesmente um aviso.
né? Então vai chegar para mensagens para mim no celular, mensagens que são críticas ou de erros que são mais críticos, que vão catastróficos, alguma coisa assim. Então, se é uma porta, por exemplo, que caiu do meu backbone, eu quero ser alertado imediatamente dela. Agora, se a mensagem é, por exemplo, tem algum IP lá do XBR tentando se conectar para estabelecer uma sessão BGP e ela não foi configurada do meu lado, essa é uma mensagem meramente informativa, porque muitas vezes é um erro do outro lado. Então, eu não preciso que aquela mensagem gere um alerta para mim. Vou te passar, então, 6 passos que você pode usar para ter uma abordagem mais prática no método desse vídeo, que é ler a mensagem de erro e acreditar nela. O primeiro ponto é capturar a mensagem exata. Vai lá no log, pega aquela mensagem e separe os componentes dela, que uma mensagem de erro tem lá o horário que aconteceu, qual que é a severidade e a mensagem de erro. Se é uma mensagem de erro relacionada a BGP, então provavelmente o problema tem a ver com BGP. E saiba separar também o que é causa do que é consequência. Se, por exemplo, uma porta caiu, provavelmente a seção BGP que está atrás daquela porta vai cair também. Então, o que é mais importante? Se caiu a porta, o BGP vai cair. Agora, se só caiu o BGP, aí a porta está up, então a conectividade existe, é algum problema relacionado ao BGP. Colete contexto, por exemplo. Nessa mensagem de erro, tem alguma coisa relacionada a uma mudança de vizinhança, a uma VRF que foi mudada, alguma configuração que foi aplicada antes? Todas essas informações, todos os comandos que foram dados, eles também vão estar no log. Então você vai conseguir tratar e entender o que aconteceu imediatamente antes do problema começar. Terceiro ponto, classifica o tipo de erro. Aquele erro tem a ver com BGP, com interface, com SPF, com MPLS, é um erro com uma severidade alta, com a severidade baixa. Interprete isso para você conseguir diagnosticar de uma maneira mais eficaz. Entenda as mensagens de erro e pense e reflita sobre o que ela quer dizer. Por exemplo, uma mensagem BGP Timer Expired, o que ela significa? Que as mensagens que o BGP esperava receber naquela cadência a cada 30 segundos, a cada minuto, essas mensagens não chegaram. Quais são as hipóteses para aquela mensagem não chegar? Hold Time Expired significa, por exemplo, que aquele contador não chegou. Por exemplo, o BGP ele tem um contador lá que ele vai mandar uma mensagem a cada 30 segundos, por exemplo. Se ele não receber as mensagens naquela cadência esperada, o protocolo vai cair. E aí o quinto ponto é, formule 3 hipóteses para aquele ocorrido. Por exemplo, BGP Timer Expired pode ser pelo motivo de o MTU está errado, pode ser pelo motivo de, por exemplo, realmente caiu a conexão. Então, por exemplo, eu tenho algum cliente que a porta entre a OpenX e a operadora está up, mas teve uma falha no transporte da operadora para chegar até meu cliente, não vai ter comunicação, não vão chegar as mensagens do BGP Hold Timer, então vai dar Hold Timer Expired. E o sexto ponto, que é o mais importante, é faça uma alteração por vez e documente. Muitas vezes nós técnicos fazemos uma série de mudanças e se resolve o problema, a gente não sabe exatamente o que resolveu. Então se você faz uma mudança de cada vez, você vai saber exatamente qual surtiu efeito. E lembre-se que um ponto que a gente bate sempre nos vídeos aqui do nosso canal, que é que faz uma mudança, resolveu, desfaz para ver se o problema volta a acontecer, se possível, é claro, porque aí você vai ter certeza que aquele problema foi resolvido. E por que os logs são ignorados? Muitas vezes é pela pressão que os técnicos sofrem para resolver um problema de uma maneira mais rápida. Então, às vezes o cara não quer perder tempo com os logs, eu quero ir direto para a ação para poder resolver o problema. Só que essa ação muitas vezes vai te levar a um caminho muito mais longo do que pegar o atalho de ler e interpretar as mensagens de erro que o próprio equipamento está gerando. Outro problema que pode acontecer muito é que a fila do atendimento está muito alta, o call center está transbordando de ligações, então tudo isso gera um sentimento de urgência. E aí para o técnico parece aquele negócio, quem é o mais rápido, quem resolve mais rápido, quem põe a mão na massa mais rápido para começar a fazer alterações na rede é o grande herói. Mas não, o herói é quem resolve o problema mais rápido, não é quem começa a executar comandos de configuração mais rápido. Então muitas vezes o trabalho de preparação, que é ler o log, interpretar as mensagens de erro, vai te fazer uma solução muito mais rápida e eficaz, direto ao ponto, do que ficar tentando dar comandos aleatórios achando que vai resolver alguma coisa. Outro grande problema que pode acontecer, que leva a essa questão de não querer olhar os logs, é as pessoas não confiarem. Por que às vezes as pessoas não vão confiar nos logs? Como a gente falou, um dos componentes principais é a hora. Então, se você não tem, por exemplo, o horário de todos os seus equipamentos sincronizados usando o protocolo NTP, se você, por exemplo, precisa para diagnosticar aquele problema, coletar o log de vários equipamentos e a hora deles não está sincronizada, você não vai ser capaz de falar o que aconteceu primeiro. Isso vai te levar a formular hipóteses equivocadas, vai transformar toda aquela resolução do problema num verdadeiro inferno. Então, uma coisa que é muito importante é você ter todos os horários dos seus equipamentos sincronizados numa fonte única. Ignorar log é caro, você pode até resolver o problema, mas você não aprende e fatalmente ele volta. Teve uma vez um conhecido que soltou uma frase que eu achei fantástica, que ele falou,
Em tecnologia, estamos falando de telecom, computadores, servidores, etc., 99% dos problemas você resolve com reboot. Só que desses problemas, 99% voltam a acontecer, porque você não foi direto ao ponto, você resetou o status lá do sistema, ele voltou à funcionalidade normal. Mas se você não atacou a origem do problema, você não identificou a causa raiz, fatalmente aquele problema vai voltar a acontecer. Então, olhar o log é ir direto na causa do problema, que vai te facilitar muito no diagnóstico. Como você pode montar um ambiente que vai te forçar a olhar os logs? Temos algumas técnicas para isso também. A primeira é centralizar os logs num único lugar. Tem alguns equipamentos, como por exemplo o MikroTik, em que os logs existem somente na memória. Se você rebootar o equipamento, você perde aquele histórico. Você não sabe o que aconteceu antes daquele problema. Tem alguns problemas que ele rebuta sozinho. Então, se você não tem um log salvo externamente ao equipamento, você vai perder essa informação. Outra coisa que é legal de você ter um servidor de logs, que é muito mais fácil você correlacionar os eventos, porque está todos os equipamentos mandando para o mesmo lugar, então vai estar todos os logs, todas as informações dentro do mesmo ambiente, mais fácil para você fazer essas análises. É muito importante também que você tenha o NTP configurado em todos os seus equipamentos, assim você vai garantir que todas as horas estejam sincronizadas. Então, vai ser muito mais fácil quando acontecer um problema eu conseguir descrever a cadeia exata dos acontecimentos que levaram àquele problema. Assim, qual que foi a porta que caiu primeiro? Ah, foi a porta que ia para o backbone, a porta que ia para o cliente. Qual o protocolo que alarmou? Qual foi o erro que começou a aparecer? Então, você analisando os logs, você vai conseguir saber exatamente isso, mas você só vai ter certeza da cadeia de eventos se a hora estiver sincronizada. E lembra que o log é verdade, mas a verdade só é confiável se a hora tiver confiável também. Lembre-se que o log é a sua caixa preta, é ele que tem todas as informações do que aconteceu antes, durante e depois do evento. Sem olhar o log, você é simplesmente uma testemunha ocular. E como qualquer testemunha ocular, você vai esquecer de alguns pontos importantes, não vai lembrar de todos os detalhes depois quando você for perguntado. Então, pare agora de ficar tentando resolver as coisas no chute e comece a olhar os logs. Um grande abraço e até o próximo vídeo.